Você já se sentiu chamado para algo que parece impossível? Abraão também ouviu uma voz no silêncio dizendo: sai da tua terra. E essa voz mudaria sua vida e toda a história da humanidade. Deus chamou Abraão para sair sem mapa, sem destino certo, só com uma promessa: eu farei de você uma grande nação. E ele creu, mesmo sem saber para onde ia. Esse é o primeiro livramento: ser livre da zona de conforto. Deus não queria que ele ficasse preso ao comum. Ele queria levá-lo ao extraordinário. Abraão partiu, levando consigo apenas fé. Ele deixou família, casa, tudo o que conhecia para trás, porque entendeu que quem promete é fiel para cumprir. Mas o caminho não foi fácil. Vieram desertos, fome, lutas internas e externas. E cada passo foi um teste para seu coração. Em meio à fome, ele foi ao Egito e quase perdeu Sara. O faraó a tomou para si, mas Deus interveio com pragas. Esse foi mais um livramento. Mesmo nos erros, Deus protegeu. Você também já tentou resolver por conta própria e se enrolou? Abraão mostra que mesmo assim, Deus não te abandona. Ele livra você das consequências do seu próprio medo. Outro dia, veio a guerra. Reis poderosos tomaram Ló como prisioneiro. E Abraão, com poucos homens, foi lutar para resgatar o sobrinho. Deus deu vitória a Abraão naquela batalha improvável. Foi mais um livramento. Do inimigo, do medo, do fracasso. E Abraão ergueu um altar em gratidão ao Deus que o livra. O maior teste ainda viria: a espera. Anos e anos se passaram e nada de filhos. Mas Deus continuava repetindo: eu vou te dar descendentes. Quando parecia tarde demais, vieram anjos trazendo a notícia. Sara, mesmo rindo de incredulidade, viu a promessa nascer. Isaque foi a prova viva de que Deus cumpre o que promete. E aí veio o maior teste. Deus pediu o próprio filho como sacrifício. Abraão subiu o monte com Isaque, crendo contra a lógica. E no último momento, Deus proveu o cordeiro. Esse foi o livramento mais profundo. Livramento da dor, de perder o que mais amava. E também a revelação do cordeiro, que viria para todos nós. Cada altar que Abraão construiu era um lembrete. Deus o livrou do medo, da esterilidade, do inimigo, da dor. E sempre transformou suas crises em bênçãos. Abraão nos ensina que Deus livra quem confia. Livra da dúvida, do apego, da solidão e do desespero. E faz tudo no tempo certo, nem antes nem depois. Você pode estar esperando há muito tempo. Pode estar no deserto, perguntando se ainda vai dar certo. Mas o Deus de Abraão ainda é o mesmo hoje. O Deus que livrou Abraão da esterilidade pode trazer vida ao que você julga morto. O Deus que livrou Abraão na guerra pode te dar vitória contra inimigos maiores. O Deus que proveu o cordeiro vai suprir o que falta no seu altar também. O Deus de Abraão não mudou. Ele continua fiel às suas promessas. Ele ainda visita tendas no deserto e transforma lágrimas em risos. Ele ainda faz nascer vida onde todos já disseram que era impossível. Abraão nos prova que quem confia não precisa enxergar o final. Basta dar o primeiro passo, mesmo sem saber para onde vai. Porque a estrada se revela aos pés de quem anda com fé. Talvez você esteja se perguntando: até quando vou esperar? Até quando vou chorar? Mas hoje, Deus te lembra, o tempo dele é perfeito e não falha. Abraão também se sentiu cansado, também duvidou por um momento. Ele olhou para o céu, para as estrelas e perguntou: Senhor, quando? E Deus apenas respondeu: conta as estrelas, assim será a tua descendência. Quando a dúvida te visitar, olhe para as promessas. Quando a ansiedade apertar, olhe para as estrelas no céu. E lembre-se, quem prometeu é fiel para cumprir. Os anos não diminuíram o poder de Deus. A velhice não anulou a promessa dele para Abraão. E as circunstâncias nunca foram um obstáculo para ele agir. Você pode ter errado no caminho como Abraão errou. Pode ter tentado resolver do seu jeito, como ele tentou com Ismael. Mas ainda assim, Deus não desistiu de cumprir sua palavra.
Deus não livrou Abraão apenas do inimigo externo, ele também o livrou do inimigo interno, a incredulidade. Ele fortaleceu a fé dele para que pudesse ver a glória do Senhor. Quando Abraão subiu ao monte com Isaque, cada passo era pesado. A dor de perder o filho parecia insuportável, mas ele continuou crendo que Deus proveria um cordeiro. No último instante, Deus falou do céu: "Não toque no menino." E Abraão viu o cordeiro preso no arbusto, preparado por Deus. Mais uma vez, o Senhor provou que ele nunca chega atrasado. Essa história é para lembrar você hoje. O cordeiro já está preparado, mesmo que você ainda não veja. A resposta já está no caminho, mesmo que o monte pareça alto. O altar de Abraão não foi apenas um teste, mas uma revelação. Ali ele entendeu que Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê. Ali ele viu que sua fé era maior do que qualquer medo. Abraão não foi perfeito, mas foi obediente. Ele não teve todas as respostas, mas confiou mesmo assim. E por isso foi chamado amigo de Deus. Você também pode ser chamado amigo dele, quando escolhe confiar, mesmo quando tudo diz o contrário, quando decide obedecer, mesmo quando não entende o porquê. Deus ainda livra você de caminhos errados, ainda livra você de decisões precipitadas, ainda livra você de perder a promessa no meio da jornada. O que parecia morte para Abraão se tornou vida. O que parecia fim se tornou começo. O que parecia impossível se tornou testemunho eterno. Se você se sente fraco, lembre-se: a força não estava em Abraão, mas em quem o chamou. A promessa não dependia dele, mas do Deus que a fez. Deus livrou Abraão do desânimo, da desistência, da solidão. E ele também está livrando você agora. Mesmo que você não perceba, ele já está agindo em seu favor. Quando as pessoas olhavam para Abraão, viam só um homem velho. Quando ele se olhava, via um corpo cansado. Mas quando Deus o olhava, via um pai de multidões. Não se enxergue pelos olhos do mundo. Não se enxergue pelos seus próprios olhos limitados. Enxergue-se pelas promessas que o céu declarou sobre você. Abraão se tornou uma bênção para todos ao seu redor. E você também foi chamado para ser bênção, não apenas para si. Deus quer usar sua vida para tocar muitos outros. Não importa quanto tempo leve, Deus não esquece do que Ele mesmo prometeu. E quando Ele cumpre, ninguém pode impedir nem tomar o que é seu. Hoje, Deus te convida a subir ao monte com Ele, a deixar no altar os seus medos, suas dúvidas, suas dores, e a confiar que no topo Ele já preparou tudo. O mesmo Deus que abriu o ventre de Sara, que protegeu Abraão dos reis, que proveu o cordeiro no último instante, é o mesmo hoje. Ele está te livrando de cair em ciladas que você nem viu. Está te livrando de decisões que poderiam te destruir. Está te preparando para viver o melhor que ainda está por vir. Então levanta a cabeça. Como Abraão, você também é filho da promessa. Você carrega um destino maior do que sua dor atual. A promessa não depende da sua força, ela depende da fidelidade de Deus. E Ele nunca falha, nunca mente, nunca volta atrás. Quando chegar a hora certa, você vai olhar para trás. Vai ver que cada lágrima regou a promessa, que cada espera te fortaleceu. E você também vai declarar: até aqui o Senhor me ajudou. E verá que tudo cooperou para o bem. O Deus de Abraão continua a chamar pessoas comuns para viver coisas extraordinárias. Ele não procura os mais fortes, os mais preparados, os mais inteligentes. Ele procura corações dispostos a crer e obedecer, mesmo quando tudo parece contrário. Você talvez esteja vivendo o silêncio de Deus, como Abraão viveu por anos. Talvez as promessas ainda estejam só no papel e nada no cenário parece mudar. Mas é exatamente nesse silêncio que a fé é lapidada e a confiança amadurece. Abraão nos ensina que a espera não é um tempo perdido. É um tempo onde aprendemos que Deus não precisa de pressa para ser perfeito. É nesse tempo que descobrimos que Ele trabalha mesmo quando não vemos nada. E quando a promessa chegou para Abraão, foi de forma inesperada e sobrenatural.
quando todos já haviam desistido, quando o corpo já dizia, não dá mais. Deus disse, agora é a hora. Eu cumpro a minha palavra. Você pode olhar para a sua própria vida e pensar que já é tarde, que já falhou demais, que já perdeu a oportunidade. Mas o céu te diz hoje, ainda não acabou. Eu ainda sou o Deus que faz. O mesmo Deus que mudou o nome de Abrão para Abraão também muda a sua história, também dá um novo começo. Ele transforma destinos, restaura sonhos, reescreve capítulos que você achava perdidos. Ele também mudou o nome de Sarai para Sara, mostrando que ele faz novas todas as coisas. Se ele pode restaurar o ventre de uma mulher estéril, ele também pode restaurar áreas mortas da sua vida que você já desistiu de orar. Abraão caminhou por desertos, enfrentou fome, enfrentou a desconfiança dos outros, e ainda assim, ele continuava levantando altares para adorar. Mesmo antes de ver a promessa, ele já adorava pelo que ainda viria. Talvez seja isso que você precise fazer agora. Adorar antes de ver, agradecer antes de receber, crer antes de tocar. Porque a fé não espera a evidência. Ela escolhe acreditar antes do milagre. Abraão não ignorou suas limitações humanas. Ele sabia que era velho, que Sara já não podia ter filhos, mas mesmo assim, ele decidiu acreditar no Deus que chama à existência o que não existe. O que parecia impossível para os homens era natural para Deus, porque Ele é especialista em trabalhar quando tudo parece perdido. E Ele ainda é o mesmo hoje. Não mudou, não diminuiu, não falha. Por isso, não tenha medo dos desertos que você enfrenta. Eles não são para te destruir, mas para te ensinar a depender totalmente de Deus. Eles te aproximam do coração do Pai e fortalecem sua confiança nele. E quando você chegar ao monte, como Abraão chegou com Isaque, não veja apenas o sacrifício, veja também o Deus que provê o cordeiro. Ele não é apenas o Deus que pede fé. Ele é o Deus que entrega provisão. Ali, Abraão conheceu Deus como Jeová Jiré, o Senhor que provê. E você também pode conhecer esse lado de Deus se decidir confiar até o fim, porque a provisão já está preparada antes mesmo de você precisar. Deus livrou Abraão de tomar decisões erradas. Livrou-o da morte física, espiritual e emocional. Livrou-o de perder a promessa por causa do medo. E Ele também te livra hoje, mesmo das coisas que você não percebe. Livra de quedas, livra de armadilhas, livra de você mesmo e te coloca no caminho que Ele mesmo preparou. O mais bonito na história de Abraão é que sua fé não era perfeita. Ele caiu, tropeçou, duvidou às vezes, mas sempre se levantava. Porque a graça de Deus sempre foi maior que suas falhas. Não importa se você já falhou antes, não importa se já pensou em desistir. Deus não desiste de quem Ele mesmo escolheu. Ele é fiel para terminar o que começou em você. Abraão viveu longos anos sem ver nada, mas ainda assim continuava acreditando. E quando chegou o tempo, a promessa se cumpriu de forma gloriosa. E até hoje, sua história inspira gerações a confiarem no Deus impossível. Deus também está escrevendo uma história linda sobre você. Mesmo que agora só pareça um rascunho confuso, o final já está escrito, e Ele não escreve histórias mal acabadas. Então hoje respira fundo e escolhe continuar, mesmo sem ver tudo pronto, mesmo sem entender cada detalhe. Porque o mesmo que foi com Abraão, é com você também. Você também vai viver para declarar: o Senhor me livrou de todos os meus medos e cumpriu tudo o que me prometeu. Abraão não segurou a promessa para si. Ele se tornou bênção para todos ao seu redor. E você também foi chamado para abençoar outros através da sua história. Mesmo que tudo diga não, lembre-se que para Deus já é sim. Mesmo que as portas se fechem, Ele continua tendo a chave. E nada, nem ninguém pode roubar o que Ele preparou para você. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: eu confio no Deus de Abraão, que ainda livra e cumpre suas promessas. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho
E compartilha essa mensagem com alguém que também precisa se lembrar que a história ainda não terminou e que Deus ainda transforma desertos em promessa. Confia, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais.